Olá, bom dia. Eu sou a Aline. Vou apresentar para vocês o estudo que nós desenvolvemos aqui na Agência das Bacias PCJ sobre a análise da integração dos planos de bacias e sistemas de informações na gestão e planejamento de recursos hídricos, apresentando as bacias PCJ como estudo de caso. Para iniciar a contextualização do nosso trabalho, trago aqui os principais marcos legais associados à gestão de recursos hídricos, iniciado pelo Código das Águas em 1934 e finalizado com a Política Nacional de Recursos Hídricos em 1997, que trouxe em si uma profundidade sobre a questão da preservação e conservação dos recursos hídricos. A Política Nacional de Recursos Hídricos é a nossa política mãe, que apresenta diretrizes gerais para a conservação e proteção dos recursos hídricos, mas existem políticas em âmbitos estaduais e ainda deliberações de conselhos específicas com diretrizes gerais para o planejamento e gestão. Destaco aqui que a implementação das políticas é orientada pela aplicação integrada dos instrumentos de gestão preconizados na política nacional, e o nosso foco neste estudo, nesta apresentação, é a integração de dois instrumentos, os planos de recursos hídricos e o sistema de informações sobre recursos hídricos. O objetivo do trabalho, então, foi analisar a integração entre os dois instrumentos de gestão foco desse estudo, apresentando as experiências das bacias PCJ. As bacias PCJ estão localizadas em dois estados do Brasil, sendo que a maior parcela está localizada no estado de São Paulo, com uma pequena parcela no sul de Minas, estando dentro da bacia do Rio Tietê. As bacias PCJ elas são compostas por três bacias principais, as bacias dos rios Piracicaba, que se subdividem em outras 5 bacias, Capivari e Jundiaí, sendo que toda a gestão dos recursos hídricos é feita pelos comitês PCJ e Agência das Bacias PCJ. Dando início, então, à abordagem dos instrumentos de gestão que são foco do estudo desenvolvido, apresento a vocês, muito brevemente, o plano das bacias PCJ 2035. O foco aqui não é apresentar o plano, e sim o enfoque que foi adotado no processo. O plano foi recentemente aprovado, em agosto de 2020. Teve uma abordagem de 5 temas estratégicos para a gestão e planejamento dos recursos hídricos, mas o foco da análise desse artigo foram cenários de prognóstico, onde foram simulados cenários futuros de qualidade e quantidade no sistema de suporte a decisões das bacias PCJ, o nosso principal sistema de informação, que apresento na sequência um pouco mais sobre. O segundo instrumento, então, que é foco do nosso estudo, são os sistemas de informações, que são sistemas que buscam reunir e divulgar dados e informações sobre a situação qual e quantitativa dos recursos hídricos, fornecendo assim subsídios para a elaboração dos planos de recursos hídricos através da análise de cenários futuros, propiciando regularmente informações a todos os níveis de gestão, democratizando o acesso às informações e agilizando e qualificando a tomada de decisão. Ainda que os sistemas de informações tenham todas essas características, a tomada de decisão ela é melhor qualificada com o uso de sistemas de suporte a decisões, os chamados SSDs. Os sistemas de suporte a decisões são sistemas computacionais que agregam bases de dados de diversas naturezas, possuem modelos matemáticos integrados que proporcionam a possibilidade de construção e análise de cenários, transformando dados em informações úteis para a tomada de decisões. Além disso, os SSDs facilitam a participação de não especialistas no processo de tomada de decisão, o que é fundamental no âmbito de um comitê de bacia, onde os níveis de conhecimento são diversos. No histórico das bacias PCJ, nós temos 3 versões de SSDs e eu apresento na sequência a evolução e funcionalidade de cada uma delas. A primeira versão do SSD-PCJ, chamada SSD-PCJ-Q, foi estruturada durante a elaboração do Plano das Bacias PCJ 2010 a 2020. Essa versão do SSD, ele era um software que necessitava ser instalado localmente, ou seja, não era uma plataforma online. Qual era a função desse software? Ele foi projetado para analisar e gerenciar os recursos hídricos por meio de um modelo de otimização e simulação integradas ao banco de dados, possibilitando a identificação das áreas potencialmente críticas, tanto em termos de qualidade quanto quantidade, subsidiando a tomada de decisão dos recursos hídricos da região. Essa figura ela é uma figura de exemplo do layout do que era esse software,
que foi evoluindo ao longo do tempo e apresentando na sequência o SSD-PCJ2. Durante os anos 2016 e 2020, a segunda versão do SSD, chamada SSD-PCJ2, foi utilizada na elaboração do Plano das Bacias PCJ 2020 a 2035. O que mudou em relação ao SSD-PCJ-Q? Além de ter uma interface online, agora não mais um software instalado localmente, houve aprimoramentos no modelo. Para simular cenários dentro desse sistema online, foi necessário o carregamento de dados manualmente para se estabelecer um cenário zero, a partir do qual foram simulados cenários futuros. E esses cenários futuros possibilitaram e possibilitarão, ao longo dos anos, a avaliação dos impactos na qualidade e quantidade dos recursos hídricos diante de diversos fatores, seja o aumento da demanda, o aumento de lançamentos de esgoto, novos barramentos, entre outros fatores. Diante desses cenários simulados no SSD-PCJ2, foi possível se estruturar um plano de ação e um programa de investimento que indicasse o que precisa ser feito na bacia para que nós alcancemos as nossas metas. Essa aqui é a carinha do SSD-PCJ2 no módulo de modelagem, onde foram feitas as simulações dos cenários futuros do Plano 2035. Essa figura, ela sintetiza o ciclo de alimentação e retroalimentação que existem entre esses dois instrumentos. À medida que os cenários de prognóstico e as diretrizes estabelecidas nos planos alimentam sistemas de informações, que no nosso caso é o SSD-PCJ, o SSD-PCJ, por sua vez, ele com os dados processados apoia a tomada de decisão preconizada no plano. O SSD-PCJ3, que é a nossa terceira versão do SSD, ele tem atualmente disponível na sua plataforma online 3 interfaces. A interface de mapas, a interface de monitoramento, onde é possível analisar os dados de monitoramento de qualidade e quantidade de forma agregada ou em série temporal, e a interface de modelagem, que é a interface que foi utilizada nas simulações dos cenários futuros no plano de recursos hídricos. Nós temos ainda 3 interfaces que estão em desenvolvimento no ambiente de homologação, que são interfaces que buscam apoiar o acompanhamento da implementação do plano através de um observatório de indicadores, painéis interativos e simulações do sistema Cantareira. Então, o uso do SSD-PCJ, ele possibilita que nós analisemos e avaliemos o resultado do impacto das ações que foram planejadas no plano de recursos hídricos e, se necessário, revisá-las ou reforçar a implementação destas. Trazemos aqui, então, alguns exemplos. Esse é o exemplo da interface de mapas, onde nós podemos visualizar o mapa das bacias PCJ e a localização dos postos de monitoramento que nós temos para avaliar a situação dos recursos hídricos. Um exemplo de gráfico de dados agregados, onde são analisados dados de chuva e vazão simultaneamente. Um exemplo de dados de série histórica. Bom, à medida que o monitoramento das bacias PCJ for intensificados, novas séries históricas serão compostas, permitindo novas avaliações sistemáticas dos corpos d'água, subsidiando a análise da efetividade das ações que foram planejadas ao longo dos anos. Além das interfaces e possibilidades já implementadas do uso do SSD que mostrei a vocês anteriormente, o SSD ele tem um potencial grande para o acompanhamento de indicadores de saneamento, permitindo que nós avaliemos as metas do plano de bacias para esse setor. Trago aqui 2 exemplos de possíveis painéis que possam vir a ser elaborados para avaliação desses indicadores. Por fim, encerro aqui a minha fala ressaltando que a aplicação articulada dos instrumentos de gestão é fundamental, uma vez que aplicados isoladamente produzem resultados limitados. A experiência que nós temos aqui nas bacias PCJ, ela traz uma visão prática da integração destes 2 instrumentos, tanto no quesito do planejamento quanto no quesito do acompanhamento. O uso, a integração dessas 2 ferramentas trouxe robustez para as análises dos cenários futuros, apoiando a nossa tomada de decisão. Destaco ainda que é fundamental e imprescindível a articulação política e institucional para que o sistema execute suas funcionalidades com efetividade, apoiando uma gestão dos recursos hídricos de forma descentralizada e participativa. Encerro então a minha fala, agradeço a atenção de todos, deixo aqui os endereços eletrônicos das nossas plataformas, fico à disposição para dúvidas, muito obrigada.